Boa noite, pessoal. Então, vamos lá para nossa segunda parte da aula. É a segunda vez que eu vou gravar o vídeo, porque antes acabei excluindo sem querer. Espero que agora não tenha mais nenhum inconveniente. Para as próximas aulas eu vou tentar fazer tudo já online e ver vocês também. Mas, enfim, agora nós vamos entender a segunda forma de obter tintura mãe, que não é mais pela técnica de Hahnemann, e sim pelo método de Wilmars-Rape. Tá? Ele classifica de uma forma diferente os princípios ativos de plantas. Então, ele divide em grupos, em 4 grupos, grupo 1, 2, 3 e 4, e ele classifica plantas frescas como aquelas que vão fazer parte dos grupos 1, 2 e 3, e as plantas secas, as que estão presentes no grupo 4. Como que ele faz para diferenciar, então, esses grupos 1, 2 e 3? O grupo 1 dessas plantas, através das quais são obtidos princípios ativos para a homeopatia, para a tintura mãe homeopática, elas vão ser classificadas conforme a quantidade de suco que elas apresentam. Então, por exemplo, lá, plantas que apresentam mais do que 60% de suco em sua composição, quando eu falo em suco, eu estou direcionando completamente e vejo a correlação com a quantidade de água presente nessas plantas, tá? Então, as que têm mais de 60%, elas fazem parte do grupo 1. As que possuem menos de 60% de suco, elas vão fazer partes do grupo 2 e 3. E aí nós vamos fazer um cálculo para diferenciá-las, para diferenciar então essa quantidade de suco que cada uma tem. O cálculo ele consiste em encontrar a quantidade de suco que essa planta tem. Então lá que é o X. O meu X, quantidade de suco que ela contém, vai ser igual a 100 vezes A. Esse nosso A que está ali no slide 4, ele significa a quantidade de umidade em porcentagem da planta. Então, 100 vezes a porcentagem de umidade, dividido por 100, menos o resíduo seco do suco em porcentagem. Então, lembram e revejam lá no caderno de aula prática, que eu ensinei para vocês como que calculava o resíduo sólido de uma planta. Através de cálculo de resíduo sólido, eu também tenho a quantidade de resíduo líquido, então, desse suco dessa planta. Então, é aquela continha lá. E aí, eu consigo determinar, então, quanto de suco essas minhas plantas contêm. A partir disso, nós vamos classificá-las. Então, as que possuírem mais do que 70% de suco, elas vão fazer parte do grupo 2. E as que possuírem menos do que 70%, do grupo 3. E aí, por que nós vamos classificar essas plantas de maneiras tão diferentes? Porque conforme o teor de suco, vai ser, por exemplo, o grau hidroalcoólico que nós vamos utilizar para a extração do princípio ativo dela. Lembram que nós temos várias possibilidades lá pelo método de Hahnemann de solução hidroalcoólica para extrair princípio ativo para formar a tintura mãe. Aqui, as plantas que pertencem ao grupo 1, elas vão utilizar solução hidroalcoólica 90% e uma proporção de 1 para 1 de insumo ativo e insumo inerte, tá? E elas vão ficar em contato, então, com o líquido extrator por maceração. Lembram que a maceração não é aquela trituração do grau e o pichilo, e sim o líquido extrator em contato com a planta e a gente fazer a inversão diariamente, como vocês estavam fazendo lá com as tinturas mãe de vocês, que vocês levaram para casa. No grupo 2, gente, mesma situação. Nós vamos fazer a extração de princípio ativo, então, dessas plantas que pertencem ao grupo 2, com solução hidroalcoólica 90%, vamos utilizar a proporção de 1 para 1, de insumo ativo e de insumo inerte, e a maceração, ela pode ser estendida de 8 a 14 dias. Grupo 1, então, a única coisa que fica diferente era que no máximo por 8 dias. E já o grupo 3, ele vai utilizar o líquido extrator, ainda solução hidroalcoólica 90%, mas nós vamos usar a proporção de 1 para 2. Então, uma parte de insumo ativo para 2 partes de insumo inerte. Nesse caso, nossa solução hidroalcoólica 90%, e também, da mesma forma, vai ficar em contato por maceração de 8 a 14 dias. E aí, nós entramos no grupo 5. Grupo 5, então, nós vamos continuar utilizando solução hidroalcoólica
90%, e nós vamos utilizar a proporção de 1 para 10 partes de insumo, uma de insumo ativo e 10 partes de insumo inerte. E a maceração se mantém de 8 a 14 dias, então, tá? Gente, então por hora seria isso, finalizando a nossa aula. Gostaria que você se atesse então só a esse detalhe, que nós temos essas duas formas de obtenção de tintura mãe, então tanto de Hahnemann quanto de Wilmars-Weib, que Wilmars-Weib considera muito a quantidade de suco presente nas plantas, já Hahnemann não, mas vocês podem fazer uma correlação entre as plantas secas do método de Wilmars-Weib e o método Hahnemanniano, né, que a proporção mantida entre esse grupo, ela é muito semelhante com a tintura mãe obtida pelo método de Hahnemann a partir de vegetal fresco. E as outras, nós temos que calcular o resíduo, no caso de Hahnemann, teor de resíduo sólido do vegetal, quando for uma planta fresca, e para Wilmars-Weib, então, a gente também considera o suco, então, essa quantidade de líquido que o vegetal contém, ok? Boa noite a todos, se cuidem e até mais!